Foi chocante ver os funcionários, né, os trabalhadores que não eram funcionários, terceirizados e tal, em situação de escravidão, análogo à escravidão. E mais chocante para mim ainda foi a maneira como alguns setores reagiram, setores lá empresariais e políticos, no caso daquele vereador. Eu queria a sua avaliação sobre isso. As pessoas estão se sentindo à vontade para falar essas barbaridades, né? O bolsonarismo, né, ele destampou a porta do inferno, né? E aí muito dessa extrema-direita que já existia no Brasil, né? Acho que muitos de nós, inclusive, já ouviram barbaridades parecidas com essas aí que o vereador falou, com pessoas conhecidas, às vezes familiares, né? Às vezes um vizinho, né? Que fala esse tipo de barbaridade. A diferença é que esse cara falou da tribuna, né? E ao falar da tribuna, ele evidentemente produziu consequências muito diferentes. Primeiro, porque ele é um político, é um representante eleito do povo ali de Caxias do Sul. Segundo, porque, evidentemente, ao falar publicamente, ele comete, eu diria mais do que qualquer coisa, um crime. E aí, veja, me parece que é crime de racismo o que ele cometeu. Por que eu estou dizendo isso? Porque, mas nordestino ou baiano não é raça, porque ele falou o pessoal lá de cima, depois se referiu especificamente aos baianos. Mas ele toma como se fosse. Né? É essa maneira como ele procede. E nem é aquela situação que está mudando na legislação de injúria racial, ataca aquela pessoa. Não, ele falou genericamente de todos. Então é racismo mesmo. Esse sujeito não só, claro, tem que ser caçado, mas ele tem que ser preso por racismo. Ele tem que ser julgado, evidentemente, e condenado por racismo, porque o que ele cometeu ali é muito claramente um crime. E agora muita gente se sente à vontade, se tira à vontade para quebrar os prédios ali dos três poderes no 8 de janeiro, né, para ir à frente dos quartéis pedir golpe militar, né, para cometer esse tipo de barbaridade, para aquele cara lá que é o coach de masculinidade, um cara com uma masculinidade frágil vira coach de masculinidade, chega a ser até engraçado, né, atacando as mulheres na internet, ameaçando a humorista que satirizou as posições imbecis dele de dar tiro, né, depois fala que não era isso, né, que bala não quer dizer bala, bala quer dizer outra coisa. Mas, enfim, o bolsonarismo realmente ele destampou isso de uma tal forma que muitas dessas coisas que ficavam escondidas, elas afloraram. Né? E claro que isso também tem consequências. Né? Às vezes a gente pode dizer, brincando, que a hipocrisia é a mãe da civilização. Né? As pessoas precisam, às vezes, se conter e não falar tudo aquilo que estão pensando. Né? Até o Ariano Suassuna, saudoso Ariano Suassuna, genial, ele dizia assim, né? Se você quiser falar mal de alguém, não fale nunca pela frente, fale pelas costas. Né? Porque ao falar pelas costas, a pessoa não se ofende, né? Se você fala na cara, né? A pessoa fica constrangida, você fica uma situação constrangedora, então melhor falar pelas costas. Para além, claro, da piada que o Suassuna fazia com isso, realmente as pessoas podem até pensar barbaridades, mas elas precisam se conter. Quando elas não se contêm mais, a barbaridade se implanta. Né? E foi isso que o bolsonarismo produziu no país nesses últimos anos. Porque, aliás, a civilização é contenção, né? O Freud estudava isso, aliás, muito mais do que Marx, etc. Exato. Civilizar é conter, educar é conter, né? Também, não é só isso, mas claro. Contenção, né? É colocar limite para os nossos impulsos, para as nossas vontades, para as nossas raivas, senão fica todo mundo que nem criança com menos de 6 anos, que a gente vê que a mãe não deixa comprar o pai o biscoito no supermercado e se joga no chão. É uma cena horrível, que né, todo mundo já viu, né? Se joga. É horrível. Então, a civilização é isso, ensinar, e a pessoa cresce e descobre que não pode se jogar no chão quando fica, né, chateado. Claro. Só que tem gente Alguns não aprendem. Alguns não aprendem nunca, né? Não aprendem nunca. Agora, é isso. E o bolsonarismo tinha muito esse discurso no começo, lembra, Cláudio? Eu falo mesmo. Eu falo aquilo, todo mundo pensa e não podia falar. O politicamente correto impediu a gente de falar. Impedia isso. Mesmo. Tem que impedir mesmo, né? Acho que é por aí. Você tocou num ponto super interessante. E aí, a vida civilizada é isso. A vida civilizada também. É uma parte, mas pelo menos é uma parte importante, né? Uma imagem que eu sempre gosto de usar é aquela da faixa de pedestre, né? Você está indo para o trabalho, dirigindo seu carro, vai alguém atravessar a faixa de pedestre. Você para, fala, puxa, mas eu vou perder tempo, posso me atrasar. Mas é aí que está a civilização. Você paga um custo em prol de um valor maior, que é o valor da convivência. E claro que o pedestre tem que ter prioridade. Então, mesmo que você se atrase, você para ele. Você não atropela o pedestre. Nem dá uma fina nele, né? Passa correndo na frente dele com o carro, assustando o pedestre porque você está com pressa. Então, civilidade é isso, é se conter mesmo. E depois eu fui ver a clássica entrevista, né, do vereador para uma TV local lá do Rio Grande do Sul,
dizendo, nossa, eu sofri demais esta noite, eu e a minha esposa, até a mulher dele não tem nada a ver com as barbaridades que ele falou. Minha mulher ficou muito assustada, o meu filho, olha, a minha mulher tem até parentes que são lá do Nordeste, a velha fala. Eu tenho até velha frase, tenho amigos, já fui para lá, fui nas praias, falou essas coisas, né? E fui mal interpretado, essa é a melhor parte, né? Sempre dizem que foram mal interpretados. O cara fala uma cretinice, mas o problema é a interpretação dos outros, não é a dele, né? Às vezes isso vem acompanhado daquele famoso, se alguém se sentiu ofendido, não, o cara ofende as pessoas. E aí as pessoas é que se sentem ofendidas, não é ele que ofende. Né? Então, enfim, é realmente ali tudo é uma disfarçatez, uma cara de pau, né? Sem tamanho. E é covardia, né? Sejamos claros. É covardia o que fizeram com aqueles trabalhadores lá, inclusive com alguns do Sul, inclusive um deles, que foi resgatado também, relata o seguinte, os únicos que apanhavam eram os baianos. Os trabalhadores da região Sul que tinham ido para lá tinham um tratamento diferente, o que reforça que havia ali também uma posição racista no tratamento desses trabalhadores. Absolutamente racista. A Sara Góes acaba de avisar aqui pela nossa comunicação interna que o Flávio Dino, ministro da Justiça, decidiu acionar a Polícia Federal contra o vereador de Caxias do Sul, porque é isso que o Cláudio estava falando, cometeu crime de racismo, não é injúria racial mais, tem uma mudança em relação a isso, é crime de racismo genérico, atacou de forma genérica.